Olá, tudo bem? Já falaram para você, já perguntaram para você, quando a gente morre, vai para onde? Uns dizem que se morrer, se for bonzinho, vai para o céu, né? E se for má, vai para o inferno. E se for mais ou menos, fica esperando uma ordem, não é assim? Será isso? É isso que a palavra de Deus nos fala? Vamos examinar um pouco a palavra do Senhor? Bom, Gênesis 2, verso 7 nos diz que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas, e o homem passou a ser um ser vivente, né? Então, olha só, uma alma vivente, uma pessoa viva, né? Muito bem. Agora, olha bem, foi a junção de pó, né? Vamos fazer uma soma aqui, né? Pó mais fôlego de vida é igual a alma vivente, ou seja, uma pessoa viva ela é composta de dois fatores, o corpo e o ar, o fôlego, né? O fôlego que no hebraico significa o ruach, né? O ruach. Muito bem. E quando a gente morre? Gênesis também 3,19 diz que com o suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque delas fosse gerado, porque tu és pó e ao pó voltarás. Muito bem, queridos. É isso aí que a Bíblia afirma, tá? Ninguém morre e vai ao céu. O único ser imortal que vive em luz inacessível se chama Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e está vivo. A Bíblia apresenta ainda mais alguns textos, Eclesiastes 9, versos 5 e 6, né? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, né? E nem tampouco terão eles amor, inveja, ódio, tudo isso para eles já pereceram, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do céu. Muito bem. E para onde iremos então? Vamos lá? Já aprendemos que tornamos ao pó, mas Eclesiastes 9:10 nos diz que nós voltamos, vamos para o além. O além é a sepultura, né? Vamos para a sepultura. Muito bem, queridos. Nosso Deus também diz lá em Ezequiel 18, verso 4, que todas as almas são dele, ou seja, todas as almas, todas as pessoas. Está lá em Gênesis 46, 27 também, para você examinar. Salmo 146 também. No livro, até Jó, no livro de Jó, afirma também no capítulo 7, verso 9 e 10, que a gente torna a sepultura. Tá, mas e agora? Como fica isso? Bom, vamos lá. Como eu já falei, Jesus é o único imortal, porque é Deus, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O único imortal que vive em luz inacessível. 1 Timóteo 6, verso 16. O próprio Paulo afirmou isso numa carta a Timóteo, tá bom? Então, para você entender. Lembram de Lázaro? Lázaro, amigo de Jesus, foi ressuscitado, mas ele já estava há 4 dias com o corpo em decomposição, já cheirava mal, não é verdade? Então, mas aí você imagina bem, Jesus mandou remover a pedra e quando Jesus chega lá 4 dias após, Jesus o chama e diz, Lázaro, levanta-te e sai para fora. Ah, muito bem, usou um termo até pleonasmo, né? Sai para fora, é porque Jesus queria apresentar aonde Lázaro estava. Ele ressuscitou Lázaro porque ele pode todas as coisas, é o próprio Deus, né? Ressuscitou a Lázaro e Lázaro saiu, estava ali no túmulo, não estava no céu e era amigo de Jesus, hein? Interessante também que as pessoas falam o seguinte, mas e o ladrão na cruz? Disse, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus falou isso para ele, não foi? Prometeu. Lázaro, quando estava morto há 4 dias, Jesus também falou que ia para despertá-lo. A morte é um sono, sabe? A morte é um sono. Aquele ladrão na cruz
no grego há uma diferença na pronúncia. Você sabia disso? Hoje estarás comigo no paraíso? Hã? Porque a morte é um sono. Quando Jesus voltar, aquele ladrão da cruz, vai ressuscitar do seu sono, é como se fosse hoje. É por isso, queridos, que nós devemos entender muito sobre isso, para não acreditarmos em fantasminhas, né? Para não acreditar em espírito vagueando, que aquela pessoa mexe. Cuidado com isso, isso é doutrina do inimigo, que lá no Éden falou isso também para Adão e Eva, lembra? Come, porque certamente não morrerás. E Deus havia dito o quê? Se comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2, né? Então, do 15 ao 17. É interessante a gente começar a analisar tudo isso, tá bom? Porque o nosso Deus é o único refúgio, é o único que é imortal, é o único que é onisciente, onipotente, onipresente. Sabe tudo, vê tudo e conhece tudo. Você entendeu? Deu para entender aí o que se sabe sobre a morte? Pois é, nós temos que nos alegrar hoje, viver a nossa vida, e nada melhor do que viver na presença de Deus. Porque você vivendo na presença de Deus, aí sim você morre até com a esperança. Quando Jesus voltar, haverá a primeira ressurreição. A ressurreição de quem? Daqueles que creram nele, daqueles que se salvaram. O próprio Jesus também afirmou em João 5, né? Lembra? 5. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Muito bem, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, quer uma esperança? Aceite Jesus, entregue sua vida a Jesus. E aí você também vai ter esperança até na morte. Qual é a esperança? A esperança da ressurreição na volta de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Primeiro afirma que Paulo afirmando que alegrai-vos, né, irmãos? Com certeza daqueles que dormem, né? Então ele não vos entristeça quanto a isso, ele está falando isso lá, tá? E aí, porquanto ressoada a trombeta de Deus, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, né, seremos transformados. Então, aí o nosso Jesus, quando ele voltar, e se eu estiver morto e estiver morrido fiel a Cristo, eu vou ressuscitar na primeira ressurreição. Viu aí que há esperança também para a morte? Claro que há. É só morrer em Cristo que haverá esperança da ressurreição em Cristo Jesus, tá certo? E se a gente estiver vivo, a gente também vai ser transformado num abrir e fechar de olhos ao ressoar a trombeta, tá bom? A trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão também desse corpo corruptível para um corpo incorruptível, desse corpo de mortalidade para um corpo de imortalidade, porque tragada foi a morte pela vitória. Você entendeu? Ficou consciente agora? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele quer que você tenha esperança, mesmo na morte. Sabemos, aprendemos hoje que a morte não é o final, né? Porque a morte é um resumo do que eu vivi, ou seja, do que eu pratiquei, né? Porque todas as obras virão à tona, seja elas boas ou más. O meu juízo já aconteceu aqui, já acontece aqui, no momento em que eu escolho a Cristo, aceito a Cristo, renovo a minha vida e aí entrego os meus caminhos ao Senhor. Então, quando eu morro, eu aceito então a promessa de ser ressuscitado por Cristo, sem saber de nada, mas pelo que eu já fiz, pelo que eu já vivi, em nome de Jesus, pela graça de Cristo, a gente morre com essa bendita esperança. Não é maravilhoso? Aceite Jesus,
Aproveita teus dias, aprenda a contar os teus dias e tenha um coração sábio e o aceite logo. Aí sim, não tenha medo da morte. Eu não tenho mais medo da morte, porque em Jesus nós teremos vida e vida eterna. Na sua volta ele ressuscitará. Que Deus te abençoe, os anjos do Senhor acampam ao teu redor. Tenha medo dos vivos, hein? E não dos mortos. Que Deus te abençoe. Nosso desejo e a nossa oração.